Nós iremos hoje estudar o último tema, a última pergunta que aborda o primeiro sacramento que foi instituído pelo Senhor, o sacramento do batismo, ou o primeiro sacramento estudado no catecismo, no breve catecismo, que é o batismo, instituído pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta anterior, ela nos lembra que o Espírito Santo chama o batismo de lavar regenerador e de purificação de pecados, para que nós não nos esquecêssemos que assim como fisicamente a água nos lava, ela nos purifica, também nós somos verdadeiramente purificados espiritualmente dos nossos pecados, pelo sangue de Cristo, pelo poder do seu Espírito. E o batismo então nos faz lembrar esta graça maravilhosa de Jesus operada em nossa alma. É um sinal visível, como dizia Agostinho, de uma graça invisível. E nos faz lembrar, é um identificador, e eis a razão porque nós chamamos há muito tempo, a tradição cristã denomina sacramento. Envolve o seu voto de fidelidade ao Senhor, envolve também uma insígnia, uma marca, um sinal, um selo do pacto. A pergunta de hoje, que é a última relacionada ou tratando sobre o tema batismo, é uma pergunta que nós já temos a oportunidade, ou estamos tendo nos últimos meses, de sempre estudar, avaliar e também fundamentar esta doutrina tão importante para a nossa fé, a fé cristã. A pergunta é: as crianças pequenas devem ser batizadas? Então, se falou muito sobre batismo. A pergunta 74, então, ela traz um questionamento, e veja, num catecismo do século XVI, produzido num período onde a unidade da igreja ela era importante, sempre foi, mas estava sendo ameaçada, e um catecismo foi então produzido por ordem real, por ordem de um rei da região da Alemanha, o chamado Palatinado Germânico, e este catecismo ele tinha por objetivo instruir a igreja nas doutrinas fundamentais da fé. Notem que o assunto batismo, mesmo sendo tratado por protestantes, aqui reformados, não deixou passar longe um assunto que sempre disse, ou sempre envolveu, sempre foi visto e na prática sempre foi também percebido pelos cristãos. Pergunta então, ela é pertinente também para hoje, porque o que é que nós olhamos? Se fizermos uma análise do movimento evangélico brasileiro, as igrejas protestantes históricas, elas chegam início do século XIX no Brasil, os anos 1800, segunda metade do século XIX. O que nós encontramos então são igrejas que deram continuidade a esta prática, a prática de receber os filhos da aliança também utilizando-se do selo do batismo. Com a chegada do movimento congregacional e do movimento batista, posteriormente, então a ideia de que as crianças pequenas não deveriam ser batizadas, ela também foi trazida aqui para o Brasil. Mas nesse período ainda havia um certo equilíbrio, porque nós tínhamos igrejas luteranas, presbiterianas, metodistas, anglicanas, que seguiam este padrão, e aqueles irmãos que divergiam, mas também que faziam parte do protestantismo histórico, congregacionais, primeiros, batistas. Segundo uma ordem cronológica, congregacionais, presbiterianos e depois os irmãos batistas, metodistas batistas. Mas o que é que acontece no início do século XX? Surge o chamado movimento pentecostal. Esse movimento, ele acontece nos Estados Unidos, ele influencia Estados Unidos e Europa, e missionários da Europa vêm, se estabelecem numa igreja batista em Belém do Pará, e admitindo que eles eram profetas e que estavam trazendo então o mover de Deus para a igreja, eles foram recebidos pela igreja batista, hospedados lá. A igreja batista não aceitou aqueles posicionamentos e práticas, eles então dividem uma igreja e surge então o movimento pentecostal no Brasil. Tudo isso está registrado historicamente, para quem quiser depois pesquisar e ver. Surge então o movimento das chamadas Assembleias de Deus, a primeira delas, Ministério Belém.
O que é que acontece e por que eu estou traçando essa linha histórica com vocês? A partir daí, o crescimento do movimento pentecostal ele foi tão grande que hoje é a maior denominação no Brasil. A Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, é a maior denominação evangélica no Brasil, com as suas ramificações. À medida em que outros grupos surgem das Assembleias de Deus, a mesma ideia, o mesmo ideal, que já não aceitava mais o batismo das crianças na igreja, foi se espalhando. Então, hoje é mais comum você encontrar igrejas evangélicas que não batizam crianças do que igrejas evangélicas que batizam. Por quê? Por conta desse crescimento, dessa disseminação do movimento, e você vai encontrar ele ganhando uma característica até mais moderna, eu diria, e maior, e bem mais distante do que ensina a Escritura com o movimento neopentecostal. Então, todos eles, nenhum admite batismo de crianças. Então, todas as vezes que a prática é feita por uma igreja histórica, por exemplo, como a nossa, com todas as suas raízes, o pessoal pensa que é estranho ou acha que a gente está fazendo algo que deveria ser abominado ou abominável, mas não é bem assim. Veja, nós estamos estudando às quartas-feiras um catecismo do século XVI, extremamente embasado na Bíblia, e seguindo aquilo que a gente confessa, aquilo que a gente ensina. E aí a pergunta é, as crianças pequenas devem ser batizadas? Sim, é a resposta. E aí ele vai apresentar as razões. Primeira delas, as crianças, assim como os adultos, pertencem à aliança e à Igreja de Deus. Segundo, através do sangue de Cristo, lhes são prometidos, da mesma forma que aos adultos, a redenção do pecado e o Espírito Santo que opera a fé. Terceiro, as crianças, por meio do batismo como sinal da aliança, devem ser enxertadas na Igreja de Cristo e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Quarto e último lugar, na velha aliança, isso era feito pela circuncisão, que na nova aliança foi substituída pela instituição do batismo. Então, quais são os textos apresentados e quais são as referências bíblicas? Algumas delas vocês já viram, outros estarão vendo pela primeira vez. Então, vamos novamente para elas. Primeiro livro da Bíblia, onde nós encontramos a instituição do pacto, Gênesis capítulo 17. Outra nota importante quando nós estudamos esse assunto, irmãos, é que dificilmente você ouve se falar ou se estudar nas igrejas evangélicas da atualidade uma doutrina que é fundamental também na Bíblia, que é a doutrina dos pactos, ou como alguns chamam, a doutrina das alianças. Sem a compreensão de que Deus sempre tratou com o seu povo por meio de alianças, nós nunca vamos entender o significado dos sacramentos. Então, desde Adão, Deus, ele se relaciona com o homem através de alianças. Se você não entender e não perceber na Bíblia isto, então você não vai conseguir entender o significado dos sacramentos. Por exemplo, Gênesis 17, olhem só, a partir do versículo de número 7, antes desses versículos, a promessa dada por Deus a Abraão. Aqui no versículo 5, por exemplo, seu nome é mudado, porque ele seria constituído pai de numerosas nações. Então, de Abrão ele passou a ser chamado Abraão. Versículo 6, Deus promete fazê-lo fecundo extraordinariamente. De Abraão, Deus prometeu formar nações, reis procederiam da sua descendência. E aí, versículo de número 7, vamos ler. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Então, logo no primeiro livro da Bíblia, quando Deus estabelece um pacto com Abraão, nós vamos notar que, assim como os adultos, Deus resolveu incluir as crianças na aliança. Sempre pertenceram à aliança de Deus. Notem que o versículo 7 aqui é um versículo chave. O Senhor diz, eu vou estabelecer uma aliança entre mim e você, Abraão. Só que esta aliança não será somente entre mim e ti, mas também será com a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta aliança, diz o Senhor, será perpétua para ser o teu Deus
e o da tua descendência. Veja, em nenhum momento Deus disse que quebraria esta aliança. Todas as vezes que a gente lê o Antigo Testamento, e aí nós continuamos a leitura e entramos no Novo Testamento, o que é que nós vamos notar? Nós, homens, sempre quebrando a aliança. Nós, povo de Deus, sempre quebrando ou sendo infiéis à aliança. Por outro lado, como Deus se apresenta? Sempre fiel à aliança que fez. A aliança, ele disse, seria perpétua, portanto, ele jamais poderia quebrá-la. O que é interessante aqui, e que a gente precisa notar, Deus fez uma aliança com Abraão, nós já vimos, essa aliança, ela seria selada com o sinal da circuncisão. É o capítulo 17 aí, quando a gente continua a nossa leitura, nós vamos perceber isso. Deus prometeu abençoar Abraão. Para Abraão em particular, isso significaria duas coisas. A primeira delas, descendência. A segunda, terra. Deus ia multiplicar a descendência dele e ia estabelecê-lo na terra. É a promessa que o Senhor deu. Vejam só, versículos 7 e 8. O 7 a gente já leu. Vejam só o versículo de número 7 aí comigo. Vamos ler. Dar-te-ei e a tua descendência, o quê? A terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Aí na sequência, o que é que nós vamos notar? Deus estabelecendo o pacto, ou Deus estabelecendo qual seria o sinal deste pacto, uma vez que o pacto já estava sendo estabelecido, ou pronunciado pela palavra do Senhor, que seria feito. Aí ele institui a circuncisão, para que então essa aliança ela fosse selada. Versículo de número 9, vamos ler. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Ele estabelece a aliança, os termos desta aliança e qual seria o sinal desta aliança. Ele também diz que, nestes termos, ele prometeria abençoar Abraão com descendência, uma herança de filhos e uma herança da terra. E, por outro lado, a resposta de Abraão seria obediência em amor. A gente estudou Mateus capítulo 22, domingo passado a gente terminou Mateus 22. Vocês percebem que a mesma ideia, a mesma doutrina, ela é continuada. Quando os fariseus perguntam a Jesus, representados por aquele intérprete da lei lá, qual seria o grande mandamento, o Senhor Jesus vai lembrar a ele o que a Bíblia já dizia. Você deve amar a Deus sobre todas, amarás a Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. Ou seja, o que é que você vai fazer diante do Deus que demonstrou profundo amor por você e fez uma aliança com você? Você vai amá-lo através da sua obediência. Você vai demonstrar o seu amor obedecendo a este Deus maravilhoso e gracioso que resolveu fazer um pacto com você. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí nós vamos perceber que a lei deveria ser aplicada em obediência ao que Deus apresentaria ao seu povo e que são os termos do pacto, ou os termos da aliança. Então, esse ensino, irmãos, na Bíblia, ele é continuado. E aí esta é uma forte razão porque nós não podemos perder de vista que em todas as épocas as crianças sempre foram incluídas na igreja. As crianças, os filhos dos crentes, nunca foram ou formaram uma classe à parte da igreja. Não, sempre pertenceram a esta gloriosa aliança feita pelo Senhor. Veja que a circuncisão não era apenas algo físico. E eu estou falando muito de continuidade, e vocês podem me perguntar, pastor, então prova aí para mim. E essa continuidade, cadê ela? Vamos para Romanos capítulo 2, por exemplo, e lá nós vamos encontrar que a circuncisão não era algo apenas físico, que separava os judeus, a etnia dos judeus, das demais etnias.
os chamados gentios. Mas a circuncisão era cheia de significado espiritual. Vejam só, Romanos capítulo 2. Romanos 2, 25 a 29. 25 a 29. Vejam só que interessante, aqui a gente vai encontrar essa passagem aqui. Romanos 2, 25 a 29. Vamos ler. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vejam só que interessante. Circuncisão, desde os tempos antigos, apontava para quê? Humildade, novo nascimento, novo modo de vida. Nós vamos encontrar outras referências bíblicas. Jeremias, por exemplo, falando da circuncisão do coração, de ganhar do Senhor o novo coração. Nós vamos encontrar na Escritura Sagrada, como nós aprendemos, e vamos voltar, lembrar novamente que vimos domingo à noite, amar a Deus de todo o coração vai além dos aspectos exteriores da religião. Então, veja que o significado da circuncisão como selo do pacto era muito maior do que algo apenas que se pode ver. Mas deveria ser a marca daquilo que Deus prometeu imprimir no coração do seu povo, a sua lei, a sua palavra, os seus mandamentos. Então, a circuncisão era um sinal, como nós notamos aqui, apresentado por Paulo aos Romanos, era um sinal da justiça de Deus, dada, acreditada ao homem. Paulo diz, por exemplo, em Romanos 4,11, vejam só, falando de Abraão, vejam aí Romanos 4,11, que Abraão, ele recebeu o sinal da circuncisão como um selo. Vejam só, Romanos 4, versículo 11. Vamos ler? Romanos 4, 11, isso. Vamos lá. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, a interpretação do nosso próprio Senhor, quando revelou a Escritura, quando tratou desse assunto, é que para a nação de Israel, para o povo de Israel, a circuncisão era muito maior do que apenas um sinal exterior de se pertencer a uma nação conhecida como a nação dos judeus. Veja que Abraão recebeu o sinal da circuncisão e diz o apóstolo como selo da justiça da fé. Então apontava para a fé, sempre apontava para a fé. Então, olhem que quando nós observamos a palavra e nós estudamos a palavra, nós vamos perceber que o sinal, ele profundamente espiritual, que deveria lembrar aquilo que Deus faria no coração, não afastou ou não impediu que, por exemplo, Ismael, que não era o filho da promessa, fosse circuncidado. Na realidade, ele foi primeiro circuncidado do que Isaac. Para lembrar o quê? Para lembrar que ninguém que pertencesse à família deveria ficar de fora. Aí, geralmente, o argumento é, mas a criança ela não tem fé para ser batizada, uma vez que hoje o batismo substitui a circuncisão. Do mesmo modo que a criança também não necessitaria de fé para também receber a circuncisão no passado. Porque este sinal externo, ele apontaria para a promessa de Deus, para a vida do filho do pacto, de que crendo na promessa, amando ao Senhor em obediência, entregando a sua vida a Ele, então, ele faria valer de fato aquilo que Deus preparou para ele, separando do mundo,
separando dos incrédulos, como o próprio catecismo nos ensina. Então, era um sinal espiritual, mas que não era aplicado somente àqueles que aceitaram a realidade espiritual. Veja que uma criancinha não podia manifestar a fé, ela manifestaria mais adiante. Então, a circuncisão como batismo apontava também para esta fé futura, para as obrigações da aliança, apontava para a obediência em amor, como eu já falei para os irmãos, como nós já lemos em Romanos 2 aqui. E alguns filhos de Abraão, diz Paulo escrevendo aos Romanos, que receberam a circuncisão, não experimentaram esta circuncisão espiritual da fé, mas eles foram circuncidados. Vejam só Romanos 9, olhem só que interessante. Quando Paulo fala da incredulidade de seu próprio povo, Romanos 9, versículos 6 a 8. Vamos ler? Vamos ver o que é que nos diz aqui o trecho bíblico. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Então, do mesmo modo que existiu nos dias de Paulo e antes também, judeus circuncidados, mas que não foram verdadeiramente transformados, existe hoje alguns que são batizados já adultos, mas não são verdadeiramente batizados, ou não foram verdadeiramente batizados, transformados. Ou seja, receberam um sinal externo, mas isso não foi fruto de algo operado em seu próprio coração. Então, lembrem-se, e esse é um ponto importante, que a graça de Deus sempre precede a nossa fé. E este sacramento, ele vai nos lembrar disso. Vai nos lembrar que nós somos marcados, muitos de nós foram marcados ainda pequenos, ainda crianças, ainda bebês. E seus pais fizeram isso na promessa de que a graça de Deus, que precede a fé, um dia se concretizaria, se cumpriria, e eles então receberiam por completo as bênçãos da aliança. Então, isso não tira, de fato, nós sabemos, Jesus Cristo falou do joio e do trigo, e sempre existiu e existirá. Tanto que quando um conselho, por exemplo, examina, quer seja um candidato à profissão de fé, um filho de crente que foi criado no Evangelho, como alguém que se converteu depois, já adulto, o que a gente pode aprender, o que a gente pode fazer o máximo, treinar, ensinar, observar, acompanhar, é insuficiente. Porque você pode, de repente, apenas contracenar com a gente lá, embora a gente não esteja fazendo papel de ator. É como esse caso do rapaz que assassinou um casal lá, o cartunista. E aí ele foi examinado, e eu estava assistindo uma matéria de uma psicóloga questionando a rapidez como esses exames são feitos pelos psiquiatras. Conversou com ele, em poucos minutos ele disse que estava bem, estava ok, tranquilo, saiu, praticou crime. Então ela questionou porque disse que o ser humano, por natureza, consegue fazer isso. Ela disse que ele poderia ter passado mais um tempo ali, e poderia aquele especialista nem pegar, e ele fazer toda a cena, e sair numa boa, mas não ter sido recuperado nem curado. Então, pode acontecer, e isso não vai fazer com que você sendo batizado mais novo, ou mais velho, ou na hora da sua morte, porque a graça precede a fé, e você que é pai, deve fazer em obediência ao Senhor, selar o seu filho, crendo nesta promessa de que, batizando o seu filho, ele vai fazer parte da igreja, ele vai ser discipulado, ele vai aprender as obrigações da aliança, ele vai ouvir sobre a necessidade de crer no Senhor. E é o mesmo trabalho que a gente faz quando alguém chega na igreja e diz que recebeu o Senhor Jesus. No final de tudo,
Se ele não entregar o seu coração a Cristo, ele vai se sair muito bem, mas depois ele vai começar a revelar quem ele é, ou quem ele sempre foi, um escorpião. Vocês já ouviram a fábula do escorpião e do sapo? O sapo estava na lagoa, e o escorpião chegou e pediu que o sapo o ajudasse a atravessar, porque ele não sabia nadar. E o sapo disse, como? O escorpião disse, eu subo em tuas costas, e você me leva até o outro lado. E ele disse, não, de jeito nenhum, porque você, quando subir nas minhas costas, vai me espetar e eu vou morrer. E o escorpião disse, não, rapaz, eu estou lhe prometendo, olha, eu não vou fazer isso, confia em mim. O sapo está certo, e vou deixar. O escorpião sobe no sapo, o sapo atravessa o rio com ele. Quando eles chegam em terra firme, o escorpião pica o sapo, e o sapo então, sentindo o veneno do escorpião, disse, mas você não prometeu que não iria me matar? Ele disse, eu não posso fazer nada, é a minha natureza é essa. Então, se Deus não transforma o coração, pode ser criado na igreja, ou vindo de fora da igreja, vai receber o mesmo sinal em tempo, período diferente, mas se não for transformado, então não vai obter as bênçãos da aliança. Essa é uma realidade muito clara. Paulo vai falar isso a respeito dos judeus. Para a gente concluir, eu gostaria de chamar vocês para Gálatas capítulo 3, e na próxima quarta-feira a gente conclui esse estudo analisando ou fazendo outras considerações que também são importantes. Esse tema sempre é necessário. Agora, a fundamentação da doutrina do pacto, ela sempre nos ajuda. Vejam só, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo de número 6, onde nós encontramos o apóstolo Paulo ensinando que os filhos faziam parte da aliança com Abraão no Antigo Testamento, e eles eram circuncidados. E aí, quando nós estudamos este assunto, é que nós não vemos qualquer razão para que hoje as crianças sejam excluídas do batismo do Novo Testamento, uma vez que o batismo substituiu a circuncisão. Então, por exemplo, em Gálatas capítulo 3, as crianças são batizadas hoje com base nessa mesma aliança. O Senhor nos ensina, através do apóstolo Paulo, a partir do versículo 6, diz assim, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas do livro da lei, para praticá-las. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que tudo isso? Vejam só o versículo 14. Vamos ler. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, notem que existe a validade ainda do pacto que Deus fez com Abraão. Neste pacto, o que ele prometeu a Abraão? Abençoar a sua descendência. Os da fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Deus, em sua palavra, continua a prometer que vai abençoar não somente a nós, mas a nossa descendência. Se não fosse assim, nós não estaríamos trazendo os nossos filhos para a igreja e deixaríamos que os nossos filhos crescessem e escolhessem a religião que eles quisessem. Não é assim que funciona. A gente escolhe a escola onde ele vai estudar, a gente escolhe a comida que ele vai comer, a gente escolhe a roupa que ele vai vestir. E por que a gente não escolhe o caminho de fé que ele tem que trilhar? Não existe isso. Todos nós temos, como pais, uma preocupação em criar os nossos filhos bem. E vejam que quando o assunto, então, diz respeito à fé, Deus, antes de nós, porque imprimiu isso em nosso coração, já havia dito a Abraão, e veja que isto se continua.
Paulo vai falar: a bênção de Abraão chega até nós, não judeus étnicos, mas gentios, outros povos, através do seu descendente, Jesus Cristo. E o que foi que Jesus Cristo fez? Eu vou deixar essa passagem para quarta-feira que vem. Quando ele tratou com crianças. Deixe que elas cresçam e respondam por si mesmas. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Ali não é aquela bênção que a gente geralmente diz assim quando vê alguém: tudo bem com você, meu filho? Tudo bem? Vá em paz, Deus te abençoe. Para o judeu aquilo tinha uma profunda palavra de promessa pactual. Quando Jesus diz: não os embaraceis e deixem que eles venham até mim, e diz a Bíblia, e ele começou a abençoá-los, isso aí estava mostrando que eles também pertenceriam ao reino, que elas também pertenceriam ao reino de Cristo. Então, próxima quarta-feira a gente vai prosseguir, eu vou apresentar mais alguns textos e vamos considerar ainda um pouco mais esse assunto, porque ele é importante. Mas eu só queria lembrar aos irmãos que quando nós tratamos deste assunto e nós percebemos a sua continuidade, então aí já é um passo importante para que a gente não tente fatiar a Bíblia. Se a gente começa a fatiar a Bíblia, aí nós temos problemas. A Bíblia, ela é composta de 66 livros. Sim, nós temos 39 no Antigo, 27 no Novo, mas todos eles têm uma unidade, harmonia. Então, você não pode separar a Bíblia. Se você começa a fatiar a Bíblia, então, você não vai entender tudo isso que nós vimos hoje mais uma vez. Mas vamos orar, quarta-feira que vem a gente prossegue. Senhor, agradecemos por Tua palavra, louvamos o Teu nome, ó Senhor, porque a Tua promessa e a Tua aliança, ela foi feita no passado, com termos cheios de graça, de verdade, e pôde trazer esperança para o teu povo no passado, a começar dos antigos patriarcas, a começar da vida de Abraão. E porque o Senhor resolveu estabelecer uma aliança com o teu povo, uma aliança perpétua, porque o Senhor não voltou atrás, não quebrou este pacto, porque o Senhor foi fiel ao que disse: Cristo veio ao mundo, e sendo descendência de Abraão, ele tornou a todos nós verdadeiros filhos de Abraão pela fé. A promessa chega até nós, e esta promessa continua a ser selada, não mais pela circuncisão, mas agora pelo batismo. E esta promessa hoje na nova aliança não muda os seus termos. E os nossos filhos também são abençoados pelo Senhor, porque devem fazer parte do teu povo, devem ser ensinados, discipulados, preparados para que exerçam e manifestem a sua fé no Filho de Deus, não sejam desobedientes à aliança, aprendam que são filhos da promessa e que devem crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós te louvamos por esta palavra maravilhosa, a palavra do Senhor, e pedimos que continues, ó Senhor, a nos instruir e a nos ensinar tudo isso para a tua glória. Em nome de Jesus oramos. Amém.